a velocidade bidimensional do coelho correndo, lá do nosso problema 401. Determine a velocidade no instante t igual a 15 segundos do coelho no exemplo anterior. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Ele quer saber a velocidade no instante. Ele não quer saber a velocidade vetorial média. Tá? Então, se ele quer saber a velocidade instantânea, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer achar quanto que vale a Vx, que vai ser a minha dx dt. Ou seja, a minha Vx vai ser menos 0,31 t ao quadrado mais 7,2t mais 28, derivando em relação a t. Bom, aí você precisa lembrar que essa derivada de t, nós já vimos lá, tá certo? Vocês não viram o cálculo ainda, tá? A derivada de t ao quadrado é 2t, a derivada de t é 1 e a derivada de uma constante é 0. Então, se você faz 2 vezes menos 0,31 vezes t ao quadrado, vezes t, perdão, você vai encontrar o seguinte, que a velocidade na direção x, ela vai valer menos 0,62t mais 7,2, ok? Vou repetir o mesmo processo para a direção y. Então, a velocidade na direção y vai ser dy dt, ou seja, a velocidade na direção y vai ser 0,22 t ao quadrado menos 9,1t mais 30, derivando em relação ao tempo. Tá? Derivada do t ao quadrado 2t, derivada do t é 1 e derivada de uma constante é 0. Isso significa dizer que a minha velocidade na direção y, ela está valendo 0,44t menos 9,1. Bom, mas ele quer saber no instante 15 segundos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar desse t aqui, e vou colocar 15. No lugar desse t aqui, eu vou colocar 15. E vou encontrar que a velocidade x no instante 15 segundos, ela vai valer menos 2,1 metros por segundo. E a velocidade x, velocidade y, perdão, no instante 15 segundos, ela vai valer menos 2,5 metros por segundo. Então, organizando essas informações para deixar tudo bonitinho, então quer dizer que a minha velocidade instantânea no instante 15 segundos, ela está valendo menos 2,1 metros por segundo na direção I, mais menos 2,5 metros por segundo na direção J. Tá ok? Então, é isso que está acontecendo com a minha velocidade. Tá? Se eu quiser desenhar essa velocidade, levando em consideração os meus eixos x, y, tá? Então, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y, tá? Só que agora aqui vai ser o meu vy, aqui vai ser o meu vx, tá? Então, o meu vx está valendo menos 2,1. Acabei desenhando para o lado errado. E o menos vy para cá, menos 2,5. Então, se eu coloco aqui, ok? O meu vetor velocidade instantânea nesse momento vai ser esse. Tá? Então, esse é o meu vetor
velocidade instantânea no instante de tempo 15 segundos, tá certo? Bom, para terminar essa parte inicial, nós vamos continuar o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai ver o quê? Aceleração vetorial média. Tá? E aí perceba que o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, né? Então, a minha aceleração vetorial média, ela vai ser a velocidade no ponto 2, vetorial, menos a velocidade no ponto 1, vetorial, e eu vou dividir isso pelo tempo. Ou seja, eu vou ter uma variação de velocidade sobre tempo. Tá? Se eu quero saber a minha aceleração instantânea, novamente eu vou ter a derivada da minha velocidade instantânea em relação ao tempo. Tá? Então aqui eu tenho a minha aceleração instantânea. Ok? Então perceba que eu nem vou ficar agora nesse momento fazendo análises maiores, né? Mas eu tenho que tomar cuidado que o raciocínio é o mesmo, né? Aceleração média, variação da velocidade vetorial sobre tempo. Aceleração instantânea, a derivada da velocidade sobre o tempo. Tá ok? Bom, eu acho que convém recordar nesse momento que é necessário fazer uma análise muito cuidadosa, tá? Daquelas questões dos sinais das velocidades da aceleração. Se velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, naquela direção x ou y ou z, tá? Eu vou ter um aumento de velocidade. Se elas estiverem para sentidos opostos, eu vou ter uma diminuição de velocidade. E aí eu tenho que analisar isso em relação a x, a y e a z. Tá ok? Bom, e novamente ele faz referência lá ao nosso probleminha do coelho, né? Então ele quer saber qual a aceleração no instante 15 segundos. Bom, então o que nós já temos até aqui? Nós já temos a posição, nós já calculamos qual que é a minha velocidade na direção x, e agora eu tenho que calcular a aceleração na direção x fazendo dvx dt, tá? Então a minha aceleração na direção x vai ser a derivada de menos 0,62t mais 7,2 dt. Lembrando que, e aí isso precisa ser gravado, derivada da constante em relação a t é zero, derivada de t em relação a dt é 1, tá? Então isso significa dizer que a minha aceleração x ela vai valer menos 0,62 metros por segundo ao quadrado. Como não tem nenhuma dependência com t, significa dizer que essa aceleração ela é constante na direção x ao longo de todo o meu movimento, tá certo? Da mesma forma, eu vou fazer a análise aqui na direção y. Nós tínhamos a função y, fizemos a derivada para calcular a velocidade, e agora eu preciso fazer a derivada para calcular o meu AY, ou seja, o meu dvy dt. Então, a minha aceleração na direção y vai ser a derivada de 0,44t menos 9,1, derivando em relação a t, e a minha derivada na direção y vai ficar 0,44 metros por segundo ao quadrado. Fazendo então a organização de todas essas informações, eu chego à conclusão de que o meu vetor aceleração instantânea ele vale menos 0,62 na direção y mais 0,44 na direção j. E ele é um vetor constante ao longo de todo o meu movimento. Tá ok?